Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, quem já encontrou, diga glória a Deus. Versículo 16. Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta tua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em 2 partes, deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher, não matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Levante uma das suas mãos e vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, eu quero glorificar o teu nome, porque a tua palavra permanece no céu, mas ela é revelada à tua igreja pelas escrituras. A minha oração é para que o Senhor fale e não te cales nesta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra, e por causa dela levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus, amém. Você consegue aplaudir o Senhor pela sua palavra agora? Podem sentar, queridos. Deus deu a Salomão sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria. Deus apareceu a Salomão em uma visão, em um sonho. Sonhos e visões não são irreais, podem não ser físicos, podem não ser tangíveis, mas são realidade. Salomão havia feito um sacrifício tão grande que
necessitou de um altar que tivesse suporte para receber aquele sacrifício. E depois que ele entregou ao Senhor aquele sacrifício, o Senhor lhe aparece em sonho, em visão, epifania, e diz assim para Salomão: pede o que você quiser. E Salomão, entendendo que a responsabilidade de liderar a nação de Israel no lugar de seu pai Davi era uma responsabilidade incrível, ele pediu: eu preciso, eu quero sabedoria. Deus gostou do pedido de Salomão, porque até para pedir sabedoria a gente tem que ter sabedoria. Ele já tinha uma boa dose de sabedoria dele. E o Senhor disse: olha, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido que o seu reino fosse longínquo, você poderia ter pedido fama, mas porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, como nenhum outro homem antes de você. E aí, quero que você olhe para mim. Vocês devem ter noção de que a sabedoria de Salomão foi evidenciada inúmeras vezes, muitas vezes. Como rei, ele deve ter tratado de diversas questões que as pessoas olhavam e diziam: uau, ele é sábio mesmo. Mas a história da Bíblia é uma história seletiva. A Bíblia não conta tudo o que aconteceu no reinado de Davi, tudo que aconteceu no reinado de Salomão, tudo, não. Tem como? Uma história que passa por cerca de 6.000 anos, se ela não for seletiva, não tem livro para caber isso. Então, o que está na Bíblia tem razão para estar. Foi selecionado para estar. Olhe para mim. Salomão atendeu 2 trabalhadores. Isso é uma hipótese, tá? Hipotético. Mas a Bíblia não registrou. Salomão conciliou uma questão entre um rei e outro usando sabedoria, mas a Bíblia não registrou. Deus, quando decidiu, porque a Bíblia é o livro de Deus, tudo aqui foi decisão dele. Deus, quando decidiu contar uma história que evidenciasse a sabedoria de Salomão, Deus olhou para as histórias e pensou essa história, e colocou a história dessas 2 mulheres prostitutas com seus filhos aqui. Aí agora eu quero pensar com vocês enquanto eu introduzo esta mensagem. Ela está aqui só para dizer para a gente: Salomão tinha sabedoria. Ou nós podemos esta noite pegar a lupa do Espírito Santo, colocar sobre esse texto e entender que se ele está aqui, é porque Deus tem coisas a nos dizer aqui. 2 mulheres. Quantas mulheres? 2. 2 mulheres numa situação social muito desafiadora. Elas são prostitutas. Se é desafiador hoje, imagine naqueles dias. Eu não sei como essas meninas viviam, mas possivelmente elas não viviam bem com suas famílias. Possivelmente elas tinham o olhar discriminatório da sociedade. Elas moram na mesma casa, dividem a casa, e as 2 engravidam no mesmo tempo. O bebê de uma nasce, passam 3 dias, o bebê da outra nasce. E eu agora não quero mais dizer prostitutas, eu agora quero dizer mães. Porque no momento que essas crianças nascem, elas olham para essas crianças. Agora já não é mais uma relação de uma prostituta com uma pessoa. Agora é a relação de uma mãe com um filho. Parecia um dia como outro qualquer, e elas foram se deitar para dormir.
Uma levou o filho, colocou próximo. A outra, eu acredito que colocou mais próximo ainda. E não é raro que a gente termine machucando severamente quem nós gostaríamos de proteger. Ela dormiu. Ela não guardou. Ela se equivocou. E ela dormiu tão profundamente que o que vai acontecer aqui poderia ser tema de filme ou de qualquer folhetim dramático. Ela vira o corpo, ela se deita sobre o filho e mata. Eu quero dizer para você que um filho, ele tem muitos apontamentos na vida de uma pessoa. Um filho pode ser uma esperança, um filho pode ser uma herança. O filho pode simbolizar um ministério. Nesta noite especialmente eu aplico dizendo que um filho pode simbolizar um sonho, o futuro, a alegria, o contentamento. E daqui a pouco essa mulher olha para o filho morto. Esse culto está tão cheio da presença de Deus. Eu já adorei, eu já cantei, eu já dancei. Que culto maravilhoso. Mas eu não tenho dúvida alguma de que alguém atravessou a porta da Devec Niterói hoje, trazendo no colo uma alegria morta, uma esperança morta, um filho morto, uma família morta, um ministério morto. E eu tenho uma palavra de Deus para te entregar esta noite. Deus não deu a última palavra ainda. Ele é a ressurreição e a vida. Essa mulher, ela compõe o povo de Israel. E dentro desta cultura, o pai inculca na cabeça do filho a palavra de Deus. Então ela poderia viver uma vida afastada, desviada, mas ela conhecia coisas sobre Deus. Quando ela acorda e ela vê que matou o filho, eu, Helena, entendo que ela poderia ter apresentado essa criança a Deus. Ela poderia ter gritado, chorado, pedido ajuda ao céu, pedido socorro. Só que a mente dessa mulher vai para o caminho mais fácil, ou pelo menos aparentemente mais fácil. Morreu, não serve mais. Para que eu vou lutar por um casamento morto? Uma família morta, um ministério morto, um bebê morto, se aqui do meu lado tem um vivo e eu posso trocar, eu posso abrir mão, eu posso abdicar. Eu vim aqui esta noite para te dizer: não troque o que Deus te deu, não negocie o que Deus te deu, não jogue fora o que Deus te deu. Se você está sentado do lado de uma mulher, uma guardiã do lar, olhe para ela e diga a esta mulher: lute mais um pouco, lute mais um pouco. Eu sei que os homens também têm que lutar, mas eu vim pregar numa conferência de mulheres: lute mais um pouco. O inferno está dizendo: quebrou, joga fora, deu defeito, joga fora, deu problema, joga fora. Mas eu vim aqui esta noite para dizer: deu problema, apresenta a Deus, deu defeito, fala com Deus. No outro quarto, ou na outra cama, não sei como era a disposição da casa, tem uma mulher dormindo. Vocês lembram que são duas, né? A que está dormindo está com um filhinho perto, e ela está dormindo tranquilamente, porque ela pensa que quem divide a casa com ela é uma amiga. Não é verdade?
uma colega. E aí eu vou dizer para você, cuidado com quem você coloca dentro de casa. Ah, pastora, minha casa é a casa de Deus. Não, não, não. É seu lar. É de Deus como tudo na sua vida é. Mas o lugar para trazermos todas as pessoas aflitas, necessitadas, atribuladas é aqui. Não é dentro da sua casa. Ela está dormindo porque ela pensa que é uma amiga, é uma conhecida, é uma colega. E em certa versão o texto bíblico diz que perto da meia-noite, aquela que perdeu, aquela que matou, aquela que negligenciou, aquela que não cuidou, agora quer tocar no que pertence a outra. Quando ela entra no quarto, quando ela se aproxima da cama, não sei se é o mesmo quarto, ela pega o bebê da que está dormindo e tira da cama. Ela pega o dela que está morto e coloca na cama. E agora a Bíblia não diz isso. Quem vai dizer sou eu, por lógica. Ela vai ter que trocar a roupinha das crianças. E enquanto isso a mãe está... Que sono é esse? Que sono é esse que estão abrindo a porta da sua casa e você não acorda? Que sono é esse que estão mexendo na sua cama e você não acorda? Que sono é esse que estão levando o vivo que é seu para fora, colocando o morto para dentro e você não acorda? Que sono é esse que você não percebe que você está perdendo vida e está ganhando morte? Deus te trouxe nessa conferência para te acordar nessa cadeira e para te dizer: reaja! Me ajude a pregar, segure na mão desta menina linda que está do seu lado e diga a ela: surpreenda o adversário à meia-noite. Eu não entendi, Helena, eu vou te ajudar. Quando ele abrir a porta, pensando que vai mexer na cama, mexer no filho, mexer na casa, tirar a vida, trazer a morte, ele não vai encontrar uma mulher dormindo, ele vai encontrar uma guardiã lá, com a lamparina acesa. Ela continua dormindo. Mas daqui a pouco chegou a hora do bebê mamar. Eu não sei se ela levantou, se ela tentou dar mamar para ele deitada mesmo. Só sei que quando ela puxou o bebê, ele estava morto. E na cabecinha dela, olhe para mim, quem está morto? O filho dela. Porque quando ela deitou, ela colocou do lado dela o filho. Quando ela acorda, ela pensa que quem está ao lado dela ainda é o filho. Então ela, ai, meu filho está morto. Muita atenção agora. Porque quando a gente se dá com essa realidade, a gente tem vontade de sair correndo do quarto. Tô presumindo a partir das minhas emoções, tá? Eu saio desse quarto correndo e não volto. Chorando feito doida. Quando a gente entende que o que a gente ama morreu ali, a gente entra em desespero e a gente quer sair da cena da dor. O passo seguinte, após perceber que alguém morreu, é tentar comunicar a outras pessoas e seguir os trâmites normais. Afinal de contas, não há retorno para isso. Só que quando ela relata para Salomão a história, ela diz assim: olha, de madrugada eu percebi que o bebê estava morto. Mas quando amanheceu, nós estamos falando de uma casa que não tem energia elétrica, ok?
Nós estamos falando de uma casa onde a luz é deficiente na madrugada. E se você olhar na madrugada, você vai acreditar em coisas que não são reais, porque a sua visão não está clara. Mas quando o sol da justiça entra na casa da gente, a gente começa a ver o que não conseguia ver antes. Eu tenho uma palavra para você nesta noite, segunda-feira. Não desista de nada na madrugada. Deixa o sol entrar e você vai ver que ainda há esperança. Eu gosto desse texto quando ela diz assim: quando amanheceu, atentando eu para o menino. Na versão NAA, reparando. Se tiver uma pessoa simpática do seu lado, porque quando a pessoa não é simpática, a gente não deve mexer com ela, porque é perigoso. Mas se ela for simpática, você dá uma olhadinha para ela e fala assim: repare outra vez. Deus está convidando pessoas a olhar outra vez, amigos que vocês disseram não mais. Deus está convidando pessoas a olharem outra vez para o relacionamento conjugal, familiar, que você disse que não tem mais jeito. Deus está convidando pessoas a olharem outra vez para o ministério que você abandonou, dizendo: eu acho que não fui chamado para isso porque está dando tudo errado. Deus está convidando você para olhar outra vez para aquele sonho de empreendedorismo, para aquele sonho profissional que por causa de uma negativa você deixou, dizendo que não vai dar certo. Eu vim te dizer que as impressões da madrugada são mentirosas. Eu vim te dizer que na aflição a gente não vê com nitidez. Eu vim te dizer que a luz do mundo vai entrar dentro da tua casa. Eu vim te dizer que o sol da justiça vai bater no teu travesseiro. E quando você olhar na perspectiva de Deus, você vai entender que tem jeito ainda. Ela foi olhar de novo. Fique com esta frase: olhe de novo, olhe de novo, olhe de novo. Ela foi olhar de novo. E ela disse assim: quando eu fui reparar, não era o meu filho. E quando ela vai olhar que não é o filho dela, e quando eu olho e vejo, não é. Qual é o grito que nasce no nosso coração, gente? Se esse não é meu... O grito que nasce é: eu quero o meu de volta. Deixa eu tentar conduzir você nesse caminho profético dessa aplicação que eu estou fazendo. Olhe para mim. É você olhar para aquele filho. Agora eu estou falando de filho. Que sempre foi amável, cortês, inteligente, aplicado. E que hoje está fazendo cada coisa. É você olhar para ele e você falar para você: esse aí não é o meu filho. É você olhar para esse homem que sempre foi solícito, presente, amável, protetor, e que agora anda dizendo umas coisas. Você olhar para ele e você dizer para você: esse aí não é o meu marido. É você olhar para sua esposa, que sempre foi dócil, amável, acolhedora, e que hoje se coloca numa posição arredia, difícil, e você dizer para você mesmo: essa não é a minha esposa. Porque quando eu começo a reconhecer que o que está diante de mim não é o que Deus originalmente me deu, nasce dentro de mim um impulso que o Espírito vai gerar aqui essa noite. Qual? Eu quero o meu de volta. Levante a sua mão mais alto que você puder, e no 3 você vai dizer isso comigo: eu quero o que é meu de volta. O que eu quero, Helena? Eu quero minha casa de volta, meu ministério de volta, minha alegria de volta, minha família de volta, meu esposo de volta. Porque algumas vezes não é nem o outro, sou eu mesmo. É eu olhar no espelho e dizer para mim: Helena, essa aí não é a Helena que eu conheço, paralisada, declinando, desistindo. Eu quero a minha vida de volta. Essa noite você já está com a mão erguida. No 3 diga: eu quero o que é meu de volta. 1, 2, 3.
Quando você se levanta, Deus se levanta. Quando a igreja se levanta, Deus se levanta. Quando por uma justa causa alguém se levanta, Deus também se levanta. Pai de órfãos, esposo de viúvas, protetor dos desamparados. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus da igreja. De madrugada, estava amanhecendo, de camisola. Helena, onde é que está escrito na Bíblia que eu estava de camisola? Lugar nenhum, eu que estou falando. Porque se sequestram teu filho dentro de casa e a sequestradora está com você, minha irmã, você não troca nem de roupa. A Bíblia diz que não havia estranhos na casa, ela não tem uma testemunha a favor dela. Não há possibilidade de pedir exame de DNA para comprovar. Ela não tem nada a não ser um grito na garganta para soltar: eu quero o meu. Eu imagino que elas ficaram dentro de casa nessa angústia: me dá o meu. Não, não é teu, é meu. Você deve conhecer um ditado popular. Ditado popular, tá? Não está na Bíblia não. Que roupa suja se lava onde? Nem sempre. Tem manchas que em casa a gente não consegue lavar. Nós, outros, né? Porque tem os que se dão bem com os reality shows. Nós outros, a grande parte da população, a gente não quer a nossa vida divulgada, exposta, observada. Sobretudo com dramas, com dificuldades. A gente quer ficar ali e tentar resolver tudo ali. Só que algumas vezes a gente vai precisar perceber que não vai resolver em casa. Que só tem um jeito de resolver: abrir a porta e correr para a presença do Rei. Que dia é hoje, gente? 11 de setembro de 2023. Algumas coisas começarão a acontecer, outras serão impedidas de acontecer, porque você teve coragem de abrir a porta de casa e chegar aqui na presença do Rei esta noite. Me ajude a pregar, diga para pelo menos 2 pessoas: ainda bem que você veio. Ainda bem que você não permitiu que os laços te prendessem em casa, que a dor te prendesse em casa, que a vergonha te prendesse em casa, que os afazeres te prendessem em casa. Existem guerras na nossa vida que parece que o sofá abraça a gente, a cama abraça a gente, mas essa noite o laço partiu e você escapou. Ninguém vai me convencer que o poder espiritual que se manifesta numa comunidade de fé reunida é o mesmo nível de poder espiritual que o indivíduo alcança sozinho. Há uma força poderosa que se move na unidade, na comunhão com a igreja. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A Bíblia diz acerca da igreja do primeiro século que quando eles oravam juntos, moveu-se o lugar em que eles estavam. Essa noite você poderia estar sozinho em casa, sendo sufocado pela dor da perda, mas quando você atravessou esse portão e chegou, o céu já se abriu sobre a Devec Niterói, e o Espírito de Deus está dizendo: vai haver resposta. Deve ter chegado as 2 enroladas na frente do rei. Era uma audiência pública, gente. Tinha fila, tinha gente com tudo quanto é problema. E as 2 lá, extremamente mal vistas por tudo que se passava na vida. E agora, para piorar tudo, um escândalo. Uma gritando, outra gritando. Um filho vivo, um filho morto. Um Deus nos acuda. E o rei lá.
Um rei que não faz acepção. Um rei que não diz: eu não atendo esse tipo de gente. Um rei que não diz: você é muito problemática para eu te dar confiança. Um rei que acolhe as nossas dores e aceita intervir nos nossos dilemas. Um mundo onde as pessoas dizem: cada um cuide do que é seu. Deus está cuidando do que é nosso essa noite. As duas chegaram e eu suponho que o rei tenha começado dizendo: contem a história. E uma começou a contar. Mas uma contava de um jeito, pessoal, e a outra contava de outro. E você sabe que existem pessoas que contam mentiras com tanta veemência que a gente fica meio confuso, não é verdade? Você olha assim: é ou não é? E as duas contavam uma história muito diferente, mas convergente num ponto e divergente no outro. Convergente no ponto em que as duas diziam: somos mães dessa criança. E divergente no ponto em que uma dizia: não. O dela é o morto, o meu é o vivo. E a outra: não, o meu é o vivo, o dela é o morto. Eu tento imaginar o coração dessa mãe que estava com a verdade, sabendo que não havia nada a fazer, além de suplicar o favor do rei. Existem coisas que nós atravessamos na nossa vida que revelam a nossa impotência. Nós não temos nada a fazer. O rei olha para aquelas duas mulheres: então o vivo é seu, o morto é dela. Não, é o contrário. O rei chamou alguém, creio um soldado, e disse: me traz uma espada. Já, vou parafrasear, tá? Já que o filho é de uma e de outra, corta no meio. Quero dizer para você que a Bíblia não é um livro de historinhas mentirosas. Isso é uma verdade, isso é um fato, isso aconteceu. Isso não é uma parábola. Isso não é um conto. Pega a criança, corta no meio, dá metade para uma e metade para outra. Ali, na cena, tem uma mulher que não gerou essa criança. Ali na cena, tem uma mulher que não amou essa criança. Ali nessa cena, tem uma mulher que não tem nenhum comprometimento emocional com aquela criança. E sabe o que ela vai dizer? Isso mesmo! Nem meu, nem dela! De vida. As pessoas dizem para você: ah, desiste, que elas não sabem o quanto custou chegar até aqui. Elas avaliam o seu casamento pelo patrimônio. Quanto custou o apartamento? 500 mil. Ah, 250 para cada um. Não, você não está entendendo. Ah, você tentou um ministério, mas já que não deu certo. Só que naquela mesma cena tem alguém que gerou. Tem alguém que amou. Tem alguém que sonhou. Tem alguém que investiu. E você sabe que o seu casamento não é um apartamento. Você sabe que o seu ministério não é uma invenção. Você sabe que sua família não é um conglomerado de pessoas e que para o outro é só deixar para lá. Ah, deixa esse menino para lá, ele vai sofrer, ele vai aprender. Quem? Meu filho? Meu filho. Deixa para lá, vai sofrer, vai aprender. Filho dela, que ela trocou fralda, passou noite acordada, lutou numa UTI neonatal. Você está brincando? Deixa para lá, deixa sofrer, depois aprende. As pessoas têm umas frases prontas para o que não custou nada para elas.
Só que naquela cena tem alguém que ama e o amor é sofredor. Tem alguém que ama e o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela vai levantar a voz e vai dizer: "Rei, não!" Não se envergonhe de lutar pelo que você ama. Não se envergonhe de lutar pelo que você acredita. Não se envergonhe de gritar pela sua família, gritar pelos seus filhos, gritar pelo seu ministério, gritar pela sua casa. Não se envergonhe. Não, rei. Não mate de modo nenhum. Dê a ela. Entendi que ela prefere perder para ela do que ver se extinguir. Esse amor que nunca abre mão de nada. Esse amor que, se não for meu, não vai ser de ninguém. Esse amor cheio de manipulação não é amor. Mas o rei, quando ouve ela dizendo: "Dá a ela", tem coisas que, se você não se posicionar, você vai ficar com um pedaço, um fragmento. Chega uma hora na vida que você tem que entender que metade não serve. Cutuca alguém e fala para essa pessoa: metade não serve. Para de aceitar fragmento de coisa, pedaço de coisa. É seu e é de todo mundo. É seu, mas não é seu. É seu e é da outra, e você pegou um pedaço. Pelo amor de Deus, tem hora que a gente tem que olhar para o Espírito Santo e falar: eu não quero metade, metade não serve. Dá ela. O rei diz: recolha a espada, de modo nenhum mateis, porque ela é a verdadeira mãe. Quem estava assistindo fez assim, pessoal. A Bíblia diz que todos se maravilhavam porque viam que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Você está inquieto porque não tem ninguém para lhe defender. Você está inquieta porque não tem ninguém para falar em seu lugar. Você está com a sua mente confusa porque você diz: "Oh meu Deus, eu não tenho provas, eu não tenho sustento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho advogado. Eu não tenho quem diga nada, nem acreditam na minha história." Eu quero dizer para você que o Rei Justo está aqui esta noite. Eu não sei o tamanho daquela criança, nem posso tentar inventar isso. Mas eu sei que um recém-nascido, que eu suponho que seja, nasceu 3 dias depois, mas não diz com exatidão o tempo em que isso se deu. É pequeno. É pequeno. Mas eu vim dizer esta noite a vocês algo óbvio, tá? Mas é bom lembrar. Bebês crescem. Talvez hoje a sua luta por alguma coisa pareça sem sentido pelo tamanho, pela expressão. A história bíblica envolvendo esta família termina aqui. Mas eu estou certa de que essa criança cresceu. Eu imagino, e quando eu imagino eu aviso,
Essa criança indo para a escola, se tornando um homem ou uma mulher, e essa mãe olhando e pensando: já pensou? Se naquele dia eu não tivesse voltado ao quarto, se naquele dia eu não tivesse olhado de novo, já pensou se eu tivesse vergonha de gritar e abrir a porta? Imagine se eu não tivesse ido até o rei, se eu tivesse deixado a espada transpassá-lo. Talvez algumas coisas não façam muito sentido a você hoje, mas daqui a um tempo você vai perceber que valeu a pena estar diante do rei, clamando por aquilo que você precisa e acredita. Eu quero concluir dizendo que aquele que é maior do que Salomão está aqui essa noite. Eu quero concluir dizendo que aquele que é a personificação da sabedoria está aqui esta noite. Eu quero concluir dizendo que aquele que é justo, juiz e perfeito em suas decisões está aqui esta noite. E Ele é poderoso para fazer o que Salomão fez e com maior excelência ainda. Ele devolveu o filho morto da viúva de Naim em suas mãos. Ele disse uma palavra e a filha da mulher, ou Sirofenícia, possessa por demônios, foi liberta. Ele entrou na casa de uma família e uma filha morta teve o toque da sua mão, e ele disse: Talita cumi, e a menina se levantou. Aquele que é maior do que Salomão está aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fiel, 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 fiel. Eu quero orar por você.